Você já parou para pensar que ainda existem lugares no mundo onde o nome de Jesus nunca sequer foi mencionado? Parece impensável, mas essa é a realidade de muitas comunidades consideradas áreas não alcançadas. O que isso significa? E mais, o que nós, como cristãos, podemos fazer sobre isso? Pois pessoas estão indo para o inferno porque ainda não levamos o evangelho a eles. Missões em áreas não alcançadas não são apenas um ato de evangelização, mas uma expressão do compromisso cristão com o mandado de Cristo, nosso Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Essa ordem ainda precisa ser cumprida por todos nós. No entanto, alcançar essas regiões não é apenas uma questão de pregar. Exige compreensão cultural, planejamento estratégico e, acima de tudo, sensibilidade e discernimento espiritual para respeitar as diferenças enquanto compartilhamos a verdade do Evangelho. Quando falamos em áreas não alcançadas, pensamos logo em tribos indígenas isoladas, por exemplo. Mas a realidade vai além. Essas áreas também incluem cidades inteiras em países secularizados, comunidades em regiões de perseguição religiosa e até bairros urbanos, onde a fé cristã é praticamente inexistente. Aqui está o contraintuitivo desta palavra. Fazer missões não significa impor nossa cultura, mas sim apresentar Jesus de uma forma que dialogue com a cultura local. Lembre-se, evangelização eficaz não é colonialismo religioso, mas um encontro entre a verdade do evangelho e a realidade daquelas pessoas. Agora, por que nem todo cristão está engajado nisso? Porque a obra missionária enfrenta desafios gigantescos. Eu sei bem o que estou dizendo. Barreiras culturais e linguísticas são um desses desafios. Aprender novos idiomas e costumes leva tempo e dedicação por parte do missionário. Dificuldades logísticas também. Algumas comunidades estão em locais de difícil acesso, sem infraestrutura, e demanda, então, um grande investimento para que esse missionário chegue naquele lugar. E a resistência local. Em algumas regiões, a presença cristã é proibida ou mal vista, além também de falta de apoio. Missionários precisam de sustento financeiro, emocional e espiritual. E aqui cabe uma reflexão importante. Quanto contribuímos com a obra missionária mensalmente? Quanto estamos, de fato, empenhados em que pessoas sejam salvas pelo Evangelho? Nosso compromisso de contribuição financeira com a obra missionária faz toda a diferença. Se cada crente que tem ganhos financeiros decidir contribuir mensalmente com um mínimo de R$10 para a obra missionária, iremos avançar em 5 anos o que não avançamos em 50. Porque aqui está o ponto fundamental. Missões não são apenas para aqueles que partem. Quem fica também tem um papel essencial. E isso nos leva ao impacto da obra de missões. Porque, além do aspecto espiritual, missões promovem também transformação social. Pense, quando uma comunidade recebe assistência médica, educação e suporte humanitário através dos missionários. A confiança dessa comunidade é construída em torno dos missionários e o evangelho ganha um espaço naturalmente no coração dessas pessoas, porque estamos levando a eles o socorro às suas necessidades. Essa abordagem integral da tarefa missionária reflete o próprio ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, que curava, ensinava e amava. Outro ponto crucial é que a evangelização não é destruição cultural. Pelo contrário, o verdadeiro missionário respeita e valoriza a cultura local, mostrando que Cristo não apaga identidades, mas as redime. Você não precisa viajar para o outro lado do mundo para se envolver com missões. Aqui também estão algumas formas práticas de aplicar esse ensino no seu cotidiano. Primeiro, intercessão estratégica. Escolha uma nação ou povo não alcançado e ore especificamente por eles todos os dias. Apoio missionário. Contribua financeiramente ou com recursos para missões e ajude a conduzir pessoas ao céu. Outra coisa muito importante para a nossa prática é o evangelismo local. Identifique grupos dentro da sua cidade que nunca ouviram falar sobre Cristo ou que muito pouco ouvem. Geralmente, os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos são os menos alcançados nas sociedades. Quarto, o aprimoramento bíblico-teológico. Estude sobre missões e compartilhe o conhecimento que você adquirir com a sua igreja para estimular outros irmãos. Se você, meu irmão, minha irmã, é professor da escola bíblica e vai ensinar esse tema,
Aqui estão 3 exercícios rápidos para fixar o conteúdo na vida dos seus alunos. Faça um mapa dos não alcançados. Divida os alunos em grupos e peça que pesquisem um país ou comunidades não alcançadas espalhadas pelo mundo. Depois, cada grupo apresentará aquilo que descobriu. Outra sugestão de atividade é a simulação missionária. Apresente um cenário fictício, onde os alunos devem planejar uma missão para uma cultura diferente, considerando desafios e estratégias para chegar naquele lugar. E uma terceira sugestão, diálogo intercultural. Faça um exercício de empatia, onde cada aluno se coloca no lugar de alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Como seria o primeiro contato? Como o missionário poderia abordar essa pessoa? Missões em áreas não alcançadas são mais do que um desafio, são também um privilégio e uma responsabilidade. A pergunta que fica é: qual será o seu papel nesse chamado? Seja indo, enviando, sustentando, orando ou ensinando. Todos nós podemos contribuir para que o Evangelho alcance os confins da terra. Afinal, essa não é apenas uma missão, é a missão: levar a salvação em Jesus ao próximo. Que Deus nos fortaleça neste desafio.